Eu lembro um dia, gente, que eu estava andando muito com uma moça, assim, convivendo mesmo, sabe? Saindo junto, conversando, mas nós estávamos muito ligadas. Só que eu estava com meu coração na inocência ali do primeiro amor. E essa moça também não tinha culpa disso que eu vou falar pra vocês, porque ela também tinha um bom coração, mas essa moça, ela estava envolvida com magias negras, com feitiçarias. Era a religião dela. Já tinha tido meu encontro verdadeiro com Deus, mas eu estava ali na pureza do coração, eu acredito que ela também. Só que o mundo espiritual, ele é regido por princípios. Por isso que na palavra do Senhor diz que não é as obras das nossas mãos que salvam, e sim obedecer aos mandamentos de Deus. Então, você vai ver muita gente legal que está envolvida com coisas que a Bíblia condena. Você vai ver gente, tipo, gente boa mesmo, sabe? Gente que realmente tem uma intenção de ajudar. Tô falando a realidade, gente. Você vai encontrar gente que realmente tá ali fazendo caridade, tá ali, sabe, realmente ajudando, tá ali de coração aberto. Tá exercendo, né, o dom do amor, que é como um bom samaritano, como a Bíblia se refere às pessoas que não seguem os mandamentos, mas usam o amor, usam a caridade. Porém, na Bíblia diz que não são as obras que salvam, e sim obedecer aos mandamentos de Deus. E o próprio Jesus disse: quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Essa é a maior prova. Se você ama Jesus, você simplesmente obedece aos mandamentos dele. Foi isso que Jesus deixou claro na Bíblia. Amém? E eu ali naquela minha inocência, eu ainda não estava muito ligada nos princípios espirituais. Quando você começa a se alimentar de pecados e você começa a pecar e fazer coisas que a Bíblia condena, eu acredito que vão abrindo brechas no mundo espiritual e demônios vão entrando e vão entrando legalidades malignas. Geralmente pessoas que vivem ali no pecado, elas se tornam pessoas carregadas, pessoas pesadas espiritualmente, eu digo também na parte de energia. E a energia, tanto boa quanto ruim, ela alcança, ela tem poder de tocar, alcançar tudo que está ao redor. Eu acredito que nesse tempo eu estava andando muito com essa moça e a energia que estava nela, o peso, né, o carrego que estava nela devido aos pecados que ela cometia, mesmo de maneira inconsciente, mesmo na ignorância, ela cometia muitos pecados. Infelizmente, o mundo espiritual, ele não obedece à ignorância, ele simplesmente age de princípio atrás de princípio. Ah, eu sou ignorante, de qualquer maneira o demônio vai entrar. Deus, ele tem misericórdia, ele dá livramento, vai livrando e vai tentando convencer a pessoa. Mas eu acredito que a ignorância não salva ninguém. A ignorância não te salva de um demônio, não te salva de uma maldição, não te salva da destruição, não te salva da miséria, não te salva do inferno. A ignorância não salva ninguém. Eu acredito que gera no coração de Deus uma misericórdia maior, né? Para te dar sempre livramento até que você conheça a verdade, até que você seja salvo. Por quê? Porque Deus é justo e bom, mas isso não vai te livrar das consequências do pecado. E Deus, vendo que a companhia dela de alguma maneira estava me atrapalhando, porque quando eu ficava do lado dela, por mais que ela fosse legal, eu me sentia pesada, eu me sentia aflita, eu ficava angustiada, eu ficava oprimida, deprimida. Às vezes eu chorava e não sabia por quê. Então era tudo que estava nela, estava me atingindo e eu não estava revestida ou prudente o suficiente. Então eu simplesmente estava sendo machucada pelo que estava nela. A energia que estava nela era tão pesada, ela era tão maligna, minava de alguma maneira as minhas energias, ou sugava, ela me sugava o tempo todo, mas ela não queria saber de Deus, não queria saber de Jesus, não queria saber de igreja, mas ela queria saber, não ela, mas eu acredito que de maneira inconsciente, o espírito dela clamando, né, naquela sede pela presença de Deus. O nosso espírito, ele pertence a Deus, então por mais que a pessoa esteja no caminho errado, o espírito, ele clama, ele chora pela presença de Deus, pelo Criador, mas a alma dela, né, o consciente dela não conhecia essa verdade, então ele estava preso ali no pecado, mas o pecado que estava sobre ela devido às escolhas dela não atingia somente ela, atingia as pessoas que estavam ao redor dela também. A gente tem que ter sabedoria de entender que só se ajuda quem quer ser ajudado. Eu não me afastava dessa mulher. Eu gostava muito dela como pessoa. A espiritualidade dela começou a me atingir e eu comecei a ficar fraca. Quando eu ficava perto dela, aquele peso, minhas costas ficavam assim, ó, pesada, pesada, pesada. Aquele peso assim, sabe, dor de cabeça, minha cabeça doía, era tudo que estava nela, gente. Aquela aflição, aquela angústia, sabe? Ou seja, tava me roubando. Estava roubando minha alegria, roubando minha paz, roubando minha vida.
roubando, matando, minando a minha espiritualidade. Sabe, tem coisas que você precisa fazer pro teu próprio bem. Tem gente que você tem que cortar laço, por mais que você goste, mas é pro teu próprio bem. Porque se a pessoa tá indo pro abismo, não vá junto com ela. Você tá fazendo a sua parte, a pessoa não quer ir pra luz com você, no céu não vai entrar ninguém grudado no pé de ninguém, não. Salvação individual, entendeu? Não adianta, você não vai conseguir salvar ninguém pelos cabelos, não vai conseguir puxar ninguém à força, não. Na palavra do Senhor diz que não é por força, é pelo Espírito Santo de Deus. Então não adianta, entendeu? E ali eu estava sofrendo. Minha vida não andava. Deus teve que me mostrar, Deus teve que abrir os meus olhos espirituais e me mostrar definitivamente para me afastar de vez. E foi quando o Senhor, ele parou o tempo para mim, e isso foi muito louco. Eu estava andando de dia na rua, eu estava indo para minha casa e de repente eu avistei essa mulher de longe na rua e eu estava indo em direção a ela. Eu parei na frente dessa mulher e de repente tudo parou. Deus parou o tempo para me mostrar o que estava nela. E eu parei, eu olhei para ela e ela estava parada, ela estava assim, ó. E eu fiquei olhando para ela, eu falei, que tá acontecendo? Aí eu olhei para ela e eu olhei meio que, tipo, dei uma olhada assim, ao redor assim, tava tudo parado, mas eu não observei carros nem nada disso, mas ao redor dela, naquele espaço ali, sabe? Naquela atmosfera, naquele momento ali, por alguns segundos, Deus a parou. Eu fiquei olhando pra cara dela e ela não me via. E aí foi quando eu olhei bem pra ela, e aí Deus começou a me mostrar o que estava nela, e foi bem pesado assim o que eu vi. Eu vi ela como um templo, um corpo humano mesmo, e era como se a pele dela fosse uma tenda, sabe, um tecido mesmo. Eu vi ela bem seca. Eu creio que Deus estava me mostrando o templo de demônios espirituais. Deus estava me mostrando, olha com quem você está convivendo. E Deus precisou abrir os meus olhos para me afastar de vez. Parecia que não tinha água no corpo dela, era só pele e osso. Eu não via água no corpo dela, era como se ela fosse seca a ponto de bater e sair pó. E eu via um templo vazio, eu via ela totalmente vazia por dentro. E eu vi uma fumaça assim, sabe? Nela inteira, assim, ó, por dentro, uma fumaça. E ali Deus me mostrou templo de demônios. Meu, foi horrível. Foi horrível, foi horrível. E quando eu olhei assim, eu fiquei, tipo, assustada, né? Porque, tipo, eu nunca tinha visto nada igual. E eu vi que ela ainda estava em estátua e eu vim embora, e, tipo, porque eu fiquei assustada com aquilo. E eu fiquei, tipo, eu falei, misericórdia. E eu vim embora pensando em tudo aquilo. Aí quando eu olhei pra trás, ela já estava se mexendo, já estava normal. Ela não me viu, não me viu. E aí eu fiquei, tipo, Deus parou o tempo só para me mostrar o que estava nela.